Quão difícil é ser líder em um mercado ultra competitivo, em que uma das suas concorrentes é nada mais nada menos que a Amazon. Isso pode ser assustador para muitos, mas não para uma empresa sul-americana que já se tornou a maior da América Latina nesse segmento. Mas que companhia é essa? E o principal, como ela está fazendo isso? Apesar de a Argentina estar mergulhada numa crise econômica, entre 1996 e 1999, esse período foi quando nasceu ali uma das maiores empresas do comércio eletrônico do mundo, o Mercado Libre, ou pra gente, Mercado Livre. Criada em Buenos Aires, a companhia foi fundada por Marcos Galperin, estudante de MBA da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Sua gestão foi tão eficiente que a empresa não demorou a se expandir, já que com apenas 2 meses da sua fundação, ela já iniciou suas operações no Brasil. Esse início, apesar de promissor, não foi nada fácil. Em 2000, a bolha da internet estourou, também conhecida como bolha das empresas.com. Essa crise aconteceu depois de um crescimento astronômico das empresas virtuais no final da década de 90. O mercado, impressionado pelo potencial de retorno com essas companhias, começou a investir nelas de forma desenfreada, em qualquer uma delas, ignorando as métricas tradicionais para avaliar se elas eram ou não um bom ativo. E como não existe crescimento infinito, logo o setor se ajustou e separou as empresas que tinham potencial daquelas que eram apenas promessas. Nesse ano de 2000, o mundo viu centenas de empresas .com serem vendidas, fundidas, desmembradas ou entrarem em falência e desaparecerem. O Mercado Livre, como podemos ver, sobreviveu a isso. A companhia conseguiu resistir à quebradeira devido a um financiamento de 46 milhões de dólares dos fundos JP Morgan e Goldman Sachs, graças às expectativas positivas que os credores já enxergavam nela. Em 2001, o Mercado Livre fechou uma parceria simplesmente com a eBay. Para quem não se lembra ou nem estava lá, a eBay era a maior empresa de compras e vendas pela internet do mundo, a pioneira nesse setor. Ainda hoje, ela atua em mais de 150 mercados pelo mundo e possui 154 milhões de compradores ativos. A companhia norte-americana tornou-se numa das principais acionistas do Mercado Livre numa aliança que durou 5 anos. Nesse período, o Mercado Livre se expandiu bastante. Em 2002, o Brasil foi alvo de novas investidas do Mercado Livre, quando ele adquiriu o site nacional Local.com, aumentando seu fluxo de negócios, que já eram reportados em mais de 5 mil vendas por dia. Agora pode soar pouco, mas naquela época era colossal. Para efeito de comparação, hoje o Mercado Livre já chegou a atingir 1 milhão de vendas num só dia. É muita coisa, não é? Em 2005, um site concorrente chamado TheRemate.com também foi comprado pela empresa argentina, que assumiu o controle das operações em diversos países, como o próprio Brasil, a Colômbia, o Equador e alguns outros dos nossos vizinhos. Já em 2007, a empresa abriu capital na Bolsa Eletrônica de Valores dos Estados Unidos, a Nasdaq. E 10 anos depois, ela se tornou a primeira startup argentina a superar os 10 bilhões de dólares, entrando para a lista das 100 empresas mais valiosas da Bolsa de Tecnologia. Esse crescimento foi, acima de tudo, saudável, uma vez que a empresa recebia constantes aportes de grandes investidores e absorvia seus concorrentes de forma estratégica. Então, a década de 2010 a 2020 serviu para o Mercado Livre se consolidar, com a criação de várias soluções para potencializar a compra e a venda pela internet. Além do Marketplace, eles criaram o Mercado Pago, seu braço financeiro, o Mercado Livre Publicidade, o Mercado Envios, que faz a gestão logística da empresa, e o Mercado Shops, ferramenta que possibilita a qualquer pessoa ou empresa criar uma loja online. Por falar em compra e venda, as taxas que o Mercado Livre aplica quando fecha uma parceria com o vendedor para expor e vender seus produtos na plataforma são alvo de muita reclamação. Eles dizem que essas taxas são muito altas e muitas vezes eles são obrigados a aumentar o preço final de seus produtos por causa delas. Uma outra reclamação agora que o próprio mercado faz é com relação à concorrência. Hoje, o Mercado Livre enfrenta competidores que vendem os mesmos tipos de produtos que eles vendiam quando começaram a operar aqui no Brasil. Muitos deles falsificados ou de baixa qualidade. Inclusive, a imagem da plataforma ficou muito prejudicada por isso. Lojas como Shopee e AliExpress são verdadeiras loterias, e receber os produtos exatamente como descritos e como aparecem nas imagens é uma questão mais de sorte do que de competência desses sites. Mas o governo federal parece ter ouvido as reclamações, não apenas do Mercado Livre, como também das lojas Marisa,
Carrefour e outras tantas varejistas. A comandante da rede Magazine Luiza, Luiza Trajano, chegou a dizer que não tem jeito de competir se você paga 37% de imposto e outro não paga nada. Por isso, o presidente Lula está estudando a possibilidade de taxar mercadorias importadas através do e-commerce internacional. O objetivo é inibir a concorrência dos produtos importados dos países asiáticos e, assim, estimular as vendas das varejistas brasileiras. Uma alternativa para isso seria estabelecer a cobrança do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, sobre as vendas dessas mercadorias, medida que pode demorar bastante a ser implementada. Só que quem vai pagar por isso somos nós. Não haverá mais a opção de comprarmos itens a um preço mais baixo, quando for da nossa escolha. Com todos os produtos taxados, os produtos dos sites internacionais ficarão mais caros e os brasileiros não precisarão baixar muito os preços por causa da concorrência, como acontece hoje. Pessoalmente, eu acredito que zerar os impostos sobre produtos industrializados, o IPI, solucionaria esse problema, deixando a concorrência no mesmo nível, mas favorecendo os consumidores, não os empresários. Mas o Mercado Livre enfrenta tanto a concorrência leal, que é a de quem compete com ele no Brasil, como a Amazon, quanto a desleal, que é o caso da Shopee. A companhia criada por Jeff Bezos, a Amazon, começou como uma simples livraria online e se tornou a maior empresa do mundo, avaliada em trilhões de dólares. No início de 2020, ela contava com apenas um centro de distribuição no Brasil, a parte mais importante da logística de uma rede de comércio eletrônico. Hoje, já são 12 deles, localizados nos lugares mais variados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará e Minas Gerais. Em 3 anos, a empresa americana passou por uma expansão assombrosa, mostrando que o mercado brasileiro se tornou seu centro das atenções na América Latina. E mesmo assim, com todo esse empenho da Amazon, o Mercado Livre ainda é o líder do segmento. Só que tanto as plataformas de e-commerce argentina quanto a norte-americana possuem públicos-alvo bastante semelhantes. Seja ao entrar no Mercado Livre ou na Amazon, nós temos um pensamento parecido, a objetividade. Sabemos o que queremos comprar, podemos nos desviar disso, comprar coisas a mais, mas esse é o perfil. Mas caso a pessoa queira apenas fazer compras, olhar algumas bobagens para os filhos, para home office, sem ter muita certeza do que deseja, existe outro e-commerce muito grande para ela, a Shopee. Na plataforma com sede em Singapura, o usuário realiza a chamada compra por descoberta, passeando dentro do aplicativo sem um objetivo específico, enquanto vai colocando coisas no carrinho que nem sabia que precisava até abrir o app. Um dos fatores que explicam a ascensão da Shopee é o fato de ela estar disposta a sacrificar seu caixa em prol do crescimento, assim como fez a Amazon por duros 9 anos. Nessa queima de caixa para crescer, a Shopee subsidia seus cupons de desconto e a gratuidade dos fretes. Em algum momento, essa estratégia terá que mudar, uma vez que deixar os preços mais atrativos faz com que a companhia não tenha tanto lucro. A empresa também precisa criar sua própria malha logística no Brasil para melhorar o nível do seu serviço, assim como o Mercado Livre e a Amazon fizeram ao longo das últimas 2 décadas. Atualmente, a empresa está restrita ao serviço dos Correios, e para ter essa malha logística, ela precisa de registro fiscal para o trânsito de produtos. Como não tem, a Shopee hoje é dependente da efetividade dos serviços dos Correios, que muitas vezes é precária. A companhia asiática, apesar do grande crescimento, tem pontos negativos graves, como a venda de produtos sem a emissão de nota fiscal e de baixa qualidade, como eu já comentei aqui. Há um outro quesito em que o Mercado Livre também está crescendo, nas denúncias de fraude que os usuários, tanto do próprio Mercado Livre quanto do Mercado Pago, vêm sofrendo. A empresa investiga e reconhece a fraude, só que não ressarce os vendedores, a não ser por força de uma decisão judicial. Se quem compra é enganado e consegue provar que recebe seu dinheiro de volta. Mas se tratando de quem vende, ser reembolsado é muito raro. A empresa não se responsabiliza por nenhuma vulnerabilidade no sistema, mas os hackers estão roubando dados pessoais no Mercado Livre e fazendo um estrago na vida de muita gente. Um vendedor teve mais de R$300 mil de movimentação com um anúncio falso pela sua conta, em apenas 48 horas. Todo o valor foi sacado pelos golpistas. Graças à demora do Mercado Livre em bloquear sua conta, o vendedor ficou no prejuízo, pois a empresa só restituiu os compradores. Ela alega que, por generosidade, realizou o abatimento da dívida do vendedor com a plataforma. Mas ele perdeu todo o dinheiro que gastou comprando os produtos dos fornecedores, além dos demais gastos com funcionários e impostos. A fragilidade da plataforma é tanta que simplesmente acontece de alguém entrar na conta de um vendedor, ofertar qualquer produto e sacar todo o saldo que ele tenha,
junto com o valor da venda, claro. E são muito comuns esses tipos de queixas, de fraudes que aconteçam às vezes usando um QR Code da loja, às vezes pela própria senha do usuário hackeada. Isso não parece que vai ter fim tão cedo. De acordo com uma pesquisa da ClearSale, o número de tentativas de fraudes no e-commerce no primeiro trimestre de 2022 cresceu 23,6%. Ainda não saíram os números para esse ano para a gente comparar, mas a tendência é de um salto ainda maior. Existem, acredite, até sites especializados em prevenir os usuários de fraudes na plataforma do Mercado Livre. Fazer a intermediação entre o fornecedor e o cliente, recebendo por cada compra efetuada, mas sem assumir nenhum risco, não me soa nada justo. Principalmente se o risco é o de usar o marketplace que eles desenvolveram e sofrerem perdas pela falta da segurança que o Mercado Livre deveria prover para quem usa sua plataforma. Uma empresa que saiu de 5 mil para mais de 1 milhão de negócios por dia atualmente. Além disso, que conta com um banco digital que está crescendo como nunca, o Mercado Pago. O banco, com mais de 38 milhões de usuários, registrou um volume de 30 bilhões de dólares em pagamentos. Não é à toa que em 2022, o grupo teve sua receita líquida recorde, 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Já o lucro bruto foi de 1 bilhão e 300 milhões. E para continuar seu crescimento em 2023, a companhia aumentou seus investimentos em 70% no Brasil, chegando ao montante de 17 bilhões de reais. As previsões são otimistas e é esperado que o Mercado Pago supere o Mercado Livre em termos de receita. Mas segurança é um quesito relevante demais para ser ignorado. No começo da empresa, aqui no Brasil, usuários temiam pela qualidade dos produtos. Essa confiança foi conquistada com muito trabalho ao longo do tempo. Mas não só os consumidores precisam ter certeza de que vão receber o que compraram. Os vendedores precisam também estar certos de que ofertar seus produtos pela plataforma é uma decisão sem riscos e que, se algo acontecer, ele poderá contar com alguma cobertura por parte da empresa através da qual ele foi lesado. Não existe negócio perfeito, todos têm algo a melhorar. Em muitos quesitos, o Mercado Livre mostra que é uma grande empresa, de muito sucesso e com um futuro brilhante pela frente, mas que isso não seja abafado pela má gestão da segurança da informação e da política de atendimento ao vendedor. Nós desejamos que a operação da empresa permita com que todos ganhem, acionistas, clientes e vendedores parceiros. Com essa ideia de todos ganharem, eu me sinto na obrigação de, pelo menos, mostrar essa nova oportunidade de negócio pouco conhecida. Ele é rentável, estruturado e permite que pessoas comuns mudem de vida, e eu sou a prova viva disso. Se você quiser saber pelo menos um pouco mais, tem uma aula gratuita aqui embaixo, ou é apontar a sua câmera para esse QR Code aqui. Ah, não esquece de me seguir no Instagram. Eu tenho ele por um motivo, que é ter um contato mais próximo com você. Vai ser uma honra ter você lá comigo. @maestria nos negócios. Te espero lá. Se gostou do vídeo e achou que esse conteúdo sobre o Mercado Livre impactou de alguma forma na sua vida, eu conto de verdade com o seu like e a sua inscrição. É uma forma de fazer um conteúdo sério e informativo chegar a mais gente. Agora, você quer descobrir por que a Amazon demitiu mais de 10 mil funcionários? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique e descubra. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!